Como o estoicismo salvou a minha vida? Eu quero bater um papo aqui com você. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu queria que você entendesse que esse conteúdo eu espero que não seja para você um conteúdo raso, né, sobre estoicismo, porque eu sei que tá na moda. Hoje em dia tá todo mundo falando sobre estoicismo, né? A gente tem um monte de canal dark falando de estoicismo, que rende dinheiro, né, como tem muita gente procurando. Mas a minha relação com o estoicismo já é de bastante tempo, não é uma modinha, né, passageira, e eu posso, assim, garantir para você. Eu sei que é meio forte, né, de falar que, nossa, salvou minha vida, né, mas é uma afirmação que realmente eu considero como verdadeira. Né? Quando eu aprendi algumas lições que eu quero passar aqui para vocês sobre o estoicismo, vou passar umas 5, 6 lições super importantes. Algumas delas eu sei que são conhecidas do público, muita gente já sabe, né, porque tem muita gente falando, mas outras não são tão conhecidas assim que eu queria, né, passar para vocês. Eu comecei a estudar assim, bem firmemente sobre estoicismo, já deve ter mais de 15 anos, né? Quem acompanha meu trabalho, meu canal sabe, né, eu passei momentos bem complicados assim na minha vida, né? Fui parar no hospital por causa de, né, síndrome de ansiedade, né, síndrome de pânico, né, por conta de várias coisas que aconteceram comigo. E uma coisa eu posso garantir para vocês, né? Estudar sobre estoicismo, é claro que teve várias outras, né? Eu também consultei, né, com um psiquiatra, tomei remédio, né, para poder, né, resolver, né, o meu problema. Mas eu acho que se a gente colocar na balança, acho que quando a gente entende, quando a gente tem o conhecimento de certas coisas, como o estoicismo, por exemplo, eu acho que ajuda pra caramba e espero que ajude você também. Então, algumas dessas coisas que eu quero falar para você, se você quiser anotar isso em algum lugar, né, ou salvar esse vídeo, compartilhar para você ver depois, tenho certeza que vai ajudar pra caramba você. E uma das lições, né, que a gente aprende, né, com o estoicismo, eu aprendi com um Epiteto, né, que eu não sei se você sabe, o Epiteto era um escravo, né, e, enfim, era um escravo super sábio, né, ele ficou, se eu não me engano, ele ficou manco, né, o senhor dele deu um chute nele lá, ele acabou ficando manco e tal, e ele é um dos grandes sábios estoicos, e ele fala sobre a gente precisar entender o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Então tem gente que inclusive acha, né, que quem estuda estoicismo, né, quem segue essa linha são pessoas meio frias, né, não tem emoções, né, a pessoa fica meio, né, fica uma coisa um pouco engessada, mas isso não é verdade, né? Quando a gente estuda sobre o estoicismo, a gente aprende que tem certas coisas que estão dentro do nosso arcabouço de controle. As coisas que nós podemos controlar na nossa vida, e tem muita coisa que a gente consegue controlar, você consegue sim controlar se você vai comer às vezes um doce, né? Ou comer arroz e feijão, por exemplo, né? Não vai pôr a culpa, né, no destino, alguma coisa, né, se você começar a ficar fora de forma, porque isso aí você tem controle, tem muita coisa que a gente tem controle. Mas tem muita coisa, e aí eu acho que tem muita gente que pode discordar de mim, a maioria das coisas que nos acontecem, a gente não tem controle nenhum. A gente não tem controle, por exemplo, se vai chover ou não. A gente não tem controle sobre as pessoas que a gente se relaciona. É claro que a gente pode escolher pessoas, tentar escolher pessoas boas, né, para estar no nosso convívio, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Como é que a pessoa às vezes vai acordar, então a gente não consegue. Às vezes a pessoa pode, sei lá, falar uma palavra, por exemplo, que às vezes nos machuca, a gente não tem controle sobre isso, né? Então a gente tem que entender, né, e que tá tudo certo. Mas a gente tem o controle da forma como a gente reage a essas coisas externas. Então, uma vez que a gente aprende isso, né, eu tinha um sério problema também de tentar controlar um monte de coisa, eu queria resolver as coisas do meu jeito, eu não me conformava quando as coisas não saíam da forma como eu planejava, e tá tudo bem. A maior parte das coisas que a gente vai fazer não vai sair do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente planejou, do jeitinho que a gente sonhou. Às vezes, muito pelo contrário, né? Às vezes a vida prega certas peças na gente, inclusive para a gente despertar certas virtudes, né? O estoicismo fala bastante sobre virtudes também, mas a gente tem que entender que tá tudo certo. Se não saiu do jeito certo, né, que a gente queria,
tá tudo tranquilo, né? Por isso que tem gente que acha que o estoico ele é meio frio, né? Meio empurrar a vida com a barriga, muito pelo contrário. É como eu falei, aquilo que está no nosso controle a gente deve agir, a gente tem a obrigação moral até de fazer, mas aquilo que não tá tudo certo, né? Deixa que a vida se encarrega, né, de resolver as coisas. E isso leva até uma outra lição, que é um outro estoico muito famoso, né, muitos se devem conhecer, que é o Marco Aurélio, que ele era general, né, do exército, e é um dos caras que eu mais admiro. Eu tenho alguns livros aqui, né, na coleção dos pensadores. Tem um livro sobre estoicismo muito legal, que chama Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Ele fala muito sobre o Marco Aurélio também. E o Marco Aurélio tem um outro livro que chama Meditações do Marco Aurélio, que era um diário. Quando ele ia para o campo de batalha, ele escrevia certas coisas. E se você ler aquilo ali, né, eu recomendo muito que você leia Meditações, né, e Obstáculo é o Caminho também, do Ryan Holiday, vocês vão gostar bastante. E o Marco Aurélio fala uma coisa que a gente tem que aceitar muitas vezes as coisas do jeito que elas são. E a gente não brigar com coisas que a gente não consegue realmente ter o controle. Isso tem relação, obviamente, com aquilo que eu falei lá atrás, mas, por exemplo, a pessoa às vezes nasce aleijada, nasce com algum problema. O que ela vai fazer? Tá tudo certo, você não tem controle sobre isso. Então você tem que aceitar, simplesmente aceita as coisas do jeito que elas são. Mas você não vai ficar revoltado, não adianta, o que adianta? Às vezes, um exemplo, né? A gente vai às vezes planejar para fazer uma viagem, sei lá, a gente vai para a praia, né? Vamos planejar ir para a praia, fazer alguma coisa, e no dia da viagem começa a chover, por exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai ficar, né, reclamando com Deus, puxa vida, né, tá chovendo e tal. Não adianta. Então a gente tem que aceitar as coisas do jeito que elas são, muitas vezes. Existem relacionamentos, por exemplo, sei lá, se a tua mãe, teu pai, né, teus irmãos, as pessoas do teu convívio não são pessoas, enfim, que apoiam naquilo que você está fazendo, por exemplo. É óbvio que se a pessoa te faz mal, né, você deve se distanciar dela, mas elas nunca vão deixar de ser sua família, por exemplo. Nunca vai deixar de ser sua mãe, seus irmãos, seu pai, né? Você nunca vai conseguir deixar isso. Então você simplesmente tem que aceitar, falar, olha, a pessoa é daquele jeito, não vou conseguir mudá-la, né? A única coisa que eu tenho controle é mudar a mim mesmo. E isso, se você tem esse controle, então você tem a obrigação de fazer. Mas tem certas coisas que simplesmente a gente tem que aceitar do jeito que elas são. Sabe aquela história, né, que não tem remédio remediado, tá? Então, quando a gente entende isso daí, as coisas ficam muito mais fáceis. Você tira uma carga de cima de você e isso vai te ajudar muito aí na tua caminhada. E outra coisa que tem relação com isso, que é um outro estoico, né, que é o Sêneca, que é um baita de um sábio também. Ele fala que, dentre as virtudes, existem várias virtudes que a gente, né, deve tentar, né, almejar. Tem as virtudes cardinais. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui nesse vídeo, que eu quero dar algumas dicas práticas aqui para vocês poderem usar, né, na vida de vocês. A gente precisa exercitar a virtude da paciência, o Sêneca fala. Entender a imperfeição, principalmente das outras pessoas. A gente entender que todos nós que estamos aqui, a gente está aqui tentando aprender o que é a vida, né, qual o propósito das coisas. E a gente nunca sabe aquilo que a outra pessoa está passando. Você não precisa calçar, né, os sapatos das outras pessoas para você entender por que às vezes ela age de certa maneira. Então a gente evitar julgamentos precipitados. É claro, né, quando a pessoa age de forma imoral ou ela age de uma maneira que, sabe, te agride de uma certa maneira, você não deve, você tem inclusive a obrigação moral de repelir essa pessoa. Esse tipo de comportamento, até para você não dar um reforço e ela continuar fazendo, sei lá, te maltratando, alguma coisa assim. Mas entender que as pessoas têm dificuldades, assim como você também tem, a outra pessoa também tem, né? Então, quando a gente entende que a gente precisa exercitar essa virtude da paciência, também as coisas acabam ficando mais fáceis, né? Você começa a olhar as pessoas não com aquele julgamento, né? Enfim, às vezes até discriminatório, né? De olhar por cima. Entender que, né, as pessoas, às vezes você está num nível, inclusive, mais elevado, né, de conhecimento, né, de enxergar o mundo da forma que você está enxergando. Então, sempre que você puder, exercite, né, a virtude da paciência, sempre que também for realmente aceitável, né, isso vai fazer com que a tua caminhada fique mais leve também.
E isso tem a ver com uma outra coisa que o Sêneca ensina, né, que é uma outra virtude também, que é a virtude da empatia. Que a gente tentar enxergar as coisas, né, pela ótica da outra pessoa. Né? Às vezes a gente tem, por causa né, da nossa formação, né, da maneira que a gente foi criado, a gente tem uma certa visão de mundo. Né? E as pessoas pensam diferente, às vezes diametralmente diferente daquilo que a gente pensa. E é legal da gente tentar, às vezes você acaba não concordando mesmo assim com o que a pessoa está dizendo ou da forma que a pessoa está agindo, mas procurar entender, poxa, por que ela agiu dessa forma? Será que ela não está vendo, né? Será que ela não está enxergando aquilo que eu estou enxergando? Às vezes não, às vezes ela está olhando para uma outra ótica, né? Os drives mentais que foram instalados nela ali, a forma com que ela pensa, a visão de mundo que ela tem, às vezes é diferente da sua. A gente vê isso muito em questões religiosas, né, em questões políticas. A pessoa fala, poxa vida, mas será que ele não percebe? Às vezes não. Às vezes a pessoa está certa, ou às vezes vocês dois estão errados, né? Que eu já disse. Todo mundo aqui está para aprender. Né? A gente está nessa vida aqui para tentar. A gente posso até fazer um outro vídeo a esse respeito. Mas a gente está aqui para tentar melhorar como ser humano, como indivíduo. Então, acho que não custa nada a gente olhar com carinho, assim, pelos olhos, né, pela ótica das outras pessoas. Né? Isso por quê? Porque isso daí vai também ajudar a nossa caminhada, vai fazer com que a coisa fique mais leve também. Né? A gente não fica tão tentando controlar as coisas, né? Acho que vai te ajudar bastante nesse sentido também. E só pegando um gancho de uma outra coisa que me veio à mente aqui, que eu acho que, se não me engano, acho que é Epiteto que fala, que é aquele escravo, né, que eu falei para vocês, que a gente não ser escravo, tá, das nossas emoções, né, principalmente das emoções negativas. Então, tem muita gente que não tem a virtude da temperança, por exemplo, né, ou sei lá, sai com o carro, fura pneu, acabou o dia para ela, né? Não, tá tudo muito errado, a vida é horrível, a vida é péssima, né? Isso não tem nada de ser estoico, né? Isso daí é você deixar a emoção, né, tomar conta de você. Você não pode fazer isso. Eu sei que aí já parte, né, até uma questão biológica, uma questão psicológica. A gente tende a ser muito mais emocional do que racional, mesmo você sabendo disso. Então, é difícil chegar para você, olha, tenta ser mais racional, né? Não deixa a tua emoção tomar conta de você. Eu sei que é difícil, mas é um processo. Quanto mais você vai exercitando isso, como se fosse um músculo, né? Que você vai na academia, você vai ficar mais forte e tal. A nossa mentalidade, a forma como que a gente faz as coisas, da mesma maneira como se fosse um músculo lá na academia. Se você procura ter mais temperança, se você procura levar a vida mais leve, aquilo que eu falei, né? Não julgar tanto, né? Ter mais empatia, né? Você vai acabar, com o tempo, você vai acabar se acostumando, né, com esses hábitos. Aristóteles fala também que, né, nós somos, como ser humano, a gente é um ser de hábito. Aquilo que a gente faz repetidamente, a gente acaba se acostumando e acaba sendo natural pra gente. Então, isso é uma coisa que eu mudei muito, né? Eu não sou aquela pessoa, né, que age no ímpeto, por exemplo. É claro, né, que, né, guardadas as devidas proporções e tal, tem coisa que a gente tem que às vezes se indignar. Mas tentar, né, dar uma maneirada e quando a gente, né, tem um certo gap, né, tem uma certa distância entre a coisa que acontece e a forma que a gente reage, né? É aí que a gente tem o controle. Né? O Viktor Frankl também, que é um psicanalista, que é o pai, né, da logosofia, ele fala, né, nesse tempo entre as coisas que acontecem, né, e a forma como a gente reage, é aí que a gente tem o controle da situação. Então, a gente precisa evitar a todo custo ser escravo das nossas emoções, porque normalmente a gente vai fazer besteira. Né? A pessoa, sei lá, cruza você no trânsito, você xinga, às vezes acaba saindo uma briga, às vezes até coisa horrível, às vezes acaba acontecendo, ou sei lá, você está num jantar de família, né? Isso acontece muito, né? No Natal, no Ano Novo, surge um assunto lá da tia, lá não sei o quê, começa a puxar assuntos, fica nervoso, fala aquilo que não deve, né? E às vezes acaba estragando o momento, né? Ou perdendo uma amizade, por exemplo, para sempre. Então, tomar muito cuidado, né? E analisar mesmo as coisas, tentar analisar as coisas de cima
Isso é uma coisa que você vai aprimorando com o tempo, não acontece do dia para a noite, né? Mas eu aconselho muito, né, você tentar não ser escravo das suas emoções. E uma outra coisa que eu queria, né, falar, que o Sêneca fala muito sobre isso, né, sobre a questão da gente valorizar as amizades verdadeiras, né, pode parecer às vezes até uma coisa meio piegas, uma coisa meio né, falar, Thiago, mas né, como assim, né? A gente precisa valorizar as pessoas que merecem ser valorizadas, não que precisam ser valorizadas, né? E uma coisa que me ajudou muito, depois que eu comecei a estudar sobre estoicismo, eu comecei a estudar muito sobre outras coisas, outras partes da filosofia, e estudando sobre Tomás de Aquino, algumas coisas, né? Eu não sou tomista, mas gosto demais, né, da forma como o São Tomás ele pensa sobre certas coisas. Ele fala sobre o que é um amigo de verdade, né? Então tem a expressão, não sei se você já ouviu falar, idem veli, idem noli, né? Que não tem uma tradução bem, isso é em latim, não tem uma tradução muito certinha, mas um amigo verdadeiro, né, para Tomás de Aquino, é aquela pessoa que ela ama as mesmas coisas que você e odeia as mesmas coisas que você, sabe? Então, procura ver se o teu hall de amizade tem isso, né? Se as pessoas elas valorizam as mesmas coisas que você e se elas repudiam as mesmas coisas que você. Fazendo isso, né, vai ser mais claro para você saber se aquela pessoa realmente ela é sua amiga, se você pode investir nessa amizade. Isso vale para qualquer coisa também, relacionamentos românticos e tal, né? Dificilmente você vai conseguir dar certo se a pessoa não valoriza aquilo que você valoriza, né? E se ela repudia aquilo que você repudia. E muito dificilmente o relacionamento dá certo, né, dessa maneira. Por isso que eu acho que é legal estudar filosofia, porque a gente não tem que ficar tentando adivinhar como a gente viver uma vida melhor, né? Tem muita gente que já pensou sobre isso. É claro que tem partes da filosofia que viaja demais sobre muita coisa e tal. Mas a parte do estoicismo, e por isso que eu gosto bastante, né, disso, é muito prática, né? Ela te leva a você aprender as coisas e já aplicar, né, na sua vida. Então, eu espero que... Tem várias outras coisas que eu poderia falar, né, aqui, né, mas até para esse vídeo não ficar muito longo. Essas coisas me ajudaram muito a vencer várias coisas ruins que aconteceram comigo, principalmente, né, entender que eu não tenho controle das coisas que acontecem. Por mais que eu tentasse lutar ou tente lutar, porque isso acontece até hoje, né? Eu tente lutar com várias coisas. Tem coisas que simplesmente não são para ser, tem coisas que simplesmente eu estou aqui também para tentar aprender a ser mais virtuoso na questão da paciência, né? Entender que eu não sou um super-homem, né? Isso ajuda muito. Hoje em dia tem é uma coisa que eu não gosto, eu vejo muita gente, né, falando, olha, trabalhe enquanto eles dormem, né? Tem esses coaches, né, que ficam, você tem que ter alta performance, essas coisas. Cara, eu acho que é importante sim, a gente tem meta, a gente tem objetivo, tudo isso é muito importante, tá? Mas a vida é muito mais do que isso, né? Não é só você conseguir, né, a casa que você quer, os carros que você quer, o dinheiro que você quer. Isso é muito importante. É muito melhor você ter dinheiro do que não ter dinheiro, por exemplo. Mas uma coisa eu posso garantir para você, é muito melhor você buscar ser uma pessoa virtuosa, né? Isso ajuda também na felicidade, depois eu posso fazer vídeos sobre isso. A felicidade está intrinsecamente ligada a busca das virtudes. Você ser uma pessoa melhor, você praticar a bondade, né? Não tem a ver com as coisas que você ganha, é aquilo que você tem, com as coisas que você consegue, tá? Depois eu faço um vídeo sobre isso que vai ajudar bastante, me ajudou muito também, eu acho que vai ajudar vocês. Mas eu espero que com essas lições que eu tenha passado para vocês, claro que você precisa colocar em prática, não adianta nada ficar só, né, na tua cabeça. Coloca essas coisas em prática, né? Entende que você não está no controle de muita coisa, né? Muita coisa não depende de você. O que depende de você, haja, faça o que tem que fazer e tal. O que não depende, né? Tá tudo certo. Deixa nas mãos de Deus que as coisas acabam acontecendo. Espero que você tenha gostado, né, dessas lições, né, das coisas que eu compartilho aqui. E se você tem alguma dúvida, né, a esse respeito, ou de tudo que a gente fala aqui, né, esse canal aqui, né, fala sobre muita coisa, né, a gente fala sobre marketing digital também, né, sobre empreendedorismo, né, sobre várias coisas, mas uma coisa que eu gosto muito é sobre desenvolvimento pessoal e tentar passar para vocês as coisas que me ajudam,
né, ou já me ajudaram, ou que continuam me ajudando, e de certa forma, né, contribuir, né, com a vida de vocês, para que vocês tenham uma vida mais bacana. Beleza? Forte abraço então para vocês e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.